Eu estava fazendo meu fechamento mensal aqui e vi que algumas ações subiram muito esse mês. Principalmente os bancos, as elétricas, empresas boas sem dívida. Aí eu pensei aqui, imagina se o índice Bovespa estourar de vez, podendo fazer a bolsa chegar em 200 mil pontos num período de 4 anos. Pois é, meu amigo, alguns investidores já acham que nós estamos no rally de 2026 e que essa pode ser a oportunidade da década. De ver empresas como, por exemplo, o Banco do Brasil triplicar as suas cotações por conta do aumento do preço sobre lucro. E muitas outras ações também, podendo valorizar muito a sua carteira. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, sobre índice Bovespa e perspectivas para 2026. Me segue até o final desse vídeo. Vamos embora. Fala, amigo investidor, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Filipão, você está falando de alta no índice Bovespa, mas parece que você não está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu ouço direto esse tipo de argumento. Sim, acontece muito burburinho agora na política, especialmente relacionado à liberdade de expressão, ao STF, aos gastos públicos, aumento de impostos, tudo isso daí. De fato, se a gente botar qualquer jornal aí, a gente vê que são as maiores headlines, as maiores complexidades que o Brasil está passando agora nesse momento. Mas quando a gente fala de bolsa de valores, a gente tem que entender que a gente está falando das maiores empresas do Brasil, principalmente. E que as suas cotações negociadas na bolsa estão sempre antecipando o futuro. Ninguém está precificando o presente. O investidor ele tem que ter capacidade de olhar 2 anos à frente para conseguir direcionar seus investimentos antes da maioria. Porque a verdade seja dita, a maioria acaba deixando para fazer os investimentos ali na euforia, no momento que já subiu. Mas você que é um investidor mais inteligente, você vai querer se antecipar a esse movimento. Movimento esse que pode ser que não aconteça, né? Que fique claro que esse vídeo é uma opinião pessoal minha, não é uma recomendação de compra e de venda, beleza? É simplesmente a minha opinião como investidora, como mentor de outros investidores, ok? Eu vou compartilhar com você ao longo desse vídeo 6 pontos de vista meus, tá? Por que eu acho que a Bolsa Brasileira tá muito barata e essa pode ser a grande oportunidade da década. Não só para investidores brasileiros, tá? Investidores gringos também podem ganhar muito dinheiro nesse processo. E que com toda essa perspectiva de mudança política, de reformas que precisam ser feitas, começarem a ser levadas a sério, podem fazer a nossa Bolsa disparar bastante. Então segue me acompanhando. Primeiro ponto de vista, pelo preço das ações, tá bom? As ações brasileiras continuam muito baratas. Se você observar esse gráfico que está aparecendo aqui, que o meu editor vai deixar um tempinho para a gente comentar sobre ele, observe esse gráfico que é a capitalização da nossa Bolsa Brasileira, só que levada para dólar, que é a moeda internacional. A gente não pode só pensar na nossa moeda, porque a nossa moeda é uma moeda inflacionária. Então, quando a gente fala de uma moeda como o dólar, como o euro, como o iene, a gente consegue ter um parâmetro melhor. Nesse caso, como a gente está falando de investimento, vamos falar de dólar. Então, nossa bolsa em 2008 tinha capitalização de 588 bilhões, beleza? Subimos ali até 2010, onde foi o auge ali, 1 trilhão 542 bilhões. Então, você teve ali um aumento muito grande da capitalização. As empresas, Petrobras, Vale, essas empresas cresceram muito naquela ocasião. Os bancos, né? E dali para frente, meu amigo, a gente nunca voltou àquele nível de 2010. Nós estamos agora em 752 bilhões agora em 2025, como você está vendo ali, que é a última barrinha. Então, a gente está como se fosse congelado no tempo. As ações continuam congeladas, continuam muito atrativas. Claro que nem todas. Tem ações que estão caras, como a gente viu o movimento aí de VEG, Raia Drogasil, que estavam com o PL muito esticado. Mas a média das ações brasileiras continua bastante atrativa. Também dentro de desconto de ações, a gente consegue ver que a nossa bolsa no geral, o índice Bovespa, ele está com preço sobre lucro aqui de 8,81. Então tá muito descontado. Nós tivemos no mínimo ali, ó, um PL de 5,82, 5,5 aproximadamente, 5,3, foi lá em 2022. Já chegamos nesse nível, nem em 2008 chegamos nesse nível, né? Mas ali em 2003, ali depois da eleição do nosso companheiro, a gente chegou naquele nível de PL bem baixo, tá bom? Então nós estamos ainda abaixo da média. A verdade é que a Bolsa Brasileira ela está descontada abaixo da média ainda. E daqui a pouquinho, ao longo desse vídeo, eu vou te falar qual é a minha perspectiva para o índice Bovespa, porque eu vejo as ações subindo muito aí ao longo desses 2 anos daí para frente, justamente por conta dessa apreciação do preço sobre lucro. Segue me acompanhando. Segundo ponto de vista, as nossas contas públicas estão despiorando? Será que isso aí realmente está acontecendo? Olha, independente do seu viés político, seja você de esquerda, de direita, de centro, libertário, apolítico, não importa. Quando a gente fala de um governo que está gastando muito, isso acaba gerando uma pressão inflacionária, isso acaba gerando uma falta de riqueza
na ponta, na base da sociedade, isso é péssimo. Não só para a Bolsa, mas isso é péssimo para a economia no geral, certo? Então, quando a gente está falando de contas públicas despiorando, a gente pode ver que no passado recente, o rombo público chegou a trilhões de reais, né, o déficit nominal cada vez, né, aumentando. O Banco Central ele compartilha essas estatísticas fiscais, tá bom? Com todos os investidores, todos os né, cidadãos brasileiros, né? E aqui, resultados fiscais, aqui a gente acompanha basicamente como é que tá o rombo, se tem rombo, não tem rombo, como é que tá essa precificação de risco no Brasil, ok? Então, observe como é que nós estamos aqui menos deficitários, né? Tanto o setor público, o governo central, governos regionais e as empresas estatais são as únicas que ainda estão, de certa forma, dando aí o déficit, tá bom? A mídia tem focado muito no déficit das estatais, porque o resto está despiorando, tá? Então é importante a gente separar nosso viés político, ideológico e tentar conversar sobre mercado, tá bom? Porque esse movimento, ele já está sendo visto na questão da curva de juros. E o terceiro ponto de vista é justamente esse. Nós já estamos tendo um alívio no juro futuro, tá bom? O mercado está precificando essa despiora das contas públicas e já imaginando uma trajetória de melhora. Então tá nessa conexão. Está despiorando e com uma tendência positiva de mudança à frente. Então isso acaba criando um terreno macroeconômico mais forte para a economia. Isso aqui justamente pode ser visto aqui no nível que nós estamos agora na nossa taxa Selic, de 14,75%, beleza? Então nós estamos numa alta da nossa Selic, a alta de juros, porém o mercado já está precificando que ou vai ficar flat, ou vai ficar parado os juros, ou deve cair. Já estão aventando o fim do ciclo de alta, ok? Isso pode ser muito bom para as ações. Então, entenda como é que os pontos de vista vão se complementando. E uma análise macroeconômica, ela te ajuda a investir na hora certa, a ganhar mais dinheiro. Toda a curva de DI futuro já tem caído bastante, ó. Desde que começou o ano, nós já tivemos uma queda aí de 18% na estimativa da Selic futura, vamos colocar assim, né? Então, cada semana que passa, nosso risco Brasil, ele diminui, e isso impacta positivamente no valuation das empresas, e é por isso, meu companheiro, que a gente está vendo a Bolsa Brasileira que não para de subir. O DI futuro, olha só, 2035, 2031, já estão precificando a queda da nossa taxa Selic daqui a 1 ano, 2 anos. Só em manter os juros parados, isso aí já é bom para grande categoria de ações, que empresas que não têm dívida, empresas boas, que estão em crescimento, isso aí já deixa a situação econômica um pouco mais tranquila. Quarto ponto de vista, os emergências estão desempenhando bastante com o dólar fraco. Se você observar o mundo afora, tem muitas tensões dos emergentes. China, Rússia, própria Índia também agora em guerra, então tá faltando player para os americanos colocarem grana, né? E esse nearshoring, tanto da Argentina quanto o Brasil e agora quem sabe até o México, pode ser que aconteça uma mudança lá também, então eles já estão aventando essa possibilidade de investir em países diferentes da China, né? Até por conta do tarifaço, então isso tem feito os emergentes subirem bastante com essa fraqueza do dólar. Esse aqui é o índice dólar, ele já chegou aqui a 110, nós estamos agora a 99, então teve uma queda bem acentuada, o dólar contra o euro, contra o ien, contra o franco suíço, as principais moedas do mundo, o dólar realmente está fraco em relação a esses pares de moeda. Isso é bom para os emergentes. Isso fez grandes bolsas mundo afora subirem, como a bolsa chinesa também, a bolsa brasileira, a bolsa mexicana. Então estamos nesse cenário de dólar fraco, pode ser o novo acordo de Plaza, que foi justamente para controlar o Japão, agora querem controlar a China. De alguma forma, alguma traquitana está mantendo o dólar baixo para fazer as exportações americanas elas serem mais apreciadas, quem sabe. E nesse cenário, o Brasil se dá muito bem, e não é só esse ano, ele pode se dar bem aí por um grande horizonte de tempo. E o fluxo gringo está extremamente positivo, ou seja, os gringos estão comprando reais e deixando o dinheiro no Brasil para estar investindo na bolsa, se aproveitando desses juros real brasileiro realmente que é muito atrativo, e o fluxo gringo de entrada na bolsa especialmente ele está bem elevado, igual aparece os últimos dados aí de fluxo que você está vendo aqui na tela, sempre positivo, está entrando grana no Brasil. Sexto ponto de vista é claro, o principal, há uma perspectiva de mudança política à frente. Igual eu te falei, Bolsa Brasileira sempre antecipa 1 ano, 2 anos. Então já está chegando no momento de olhar justamente as eleições, os candidatos, quais são as propostas, o que vai ter aí de melhor em termos de economia, em termos de investimentos, tá bom? O mercado já está começando a fazer suas apostas e começando a levar essa política econômica mais a sério daqui para frente. E se você observar, o mercado tem alguns padrões, beleza? O Small 11 é como se fosse as menores empresas do Brasil, tá
bom? Aglomeradas ali, são pequenas dentro de um fundo de índice, beleza? Que compra um pedaço delas. E observe como em 2016, que é a referência de mudança política mais drástica que aconteceu, entrou o Temer, depois entrou o Bolsonaro na sequência, saiu a Dilma, né? Observe como ali, ó, no fundo de 2016, até o auge ali, antes da pandemia, olha como aconteceu uma alta muito relevante, 317% da cotação das pequenas empresas brasileiras. Entrou o fluxo gringo, foi feito o corte de juros, tudo isso aí que eu te falei dos meus pontos de vista foi aplicado em prática, com reformas e tudo mais. Isso fez, então, as ações de pequeno porte no Brasil quadruplicarem de valor, subiu 316%. O ETF Small 11 foi de 35 para 146. Foi uma alta muito forte e que quem entrou no momento correto, entendendo o que poderia acontecer pela frente, apostou na mudança política, ela ia se concretizar, ganhou muito dinheiro. Não foi só Small 11, claro, grandes empresas também, o próprio Banco do Brasil, que o pessoal tem observado bastante com essa queda. Observe como ali, ó, em 2016, ele também teve uma alta bem considerável, né? Ele subiu quase 400% até o mesmo nível lá do Small 11. Então, empresas grandes, especialmente essas que estavam com mais pepino aí nas costas, elas tiveram um grande upside pela frente. E é isso que o mercado está de olho, cara. Mudança política é um driver fundamental muito importante, muito potente. E você, como investidor, você não pode pensar em ficar de fora do movimento desse. Claro que não é certeza que ele vai acontecer, mas reformas, mudanças econômicas, diminuição dos gastos, diminuição do juro futuro, tudo isso aí é excelente para a economia brasileira. E na minha opinião, o que eu acho? Na minha opinião, não vai subir índice Bovespa loucamente aí acima, rasgando o topo, subindo indefinidamente, tá bom? Pode haver uma correção à frente, o mais normal de acontecer é isso, quando todo mundo está muito positivo, acontece uma grande correção e aí é o grande momento para você entrar. Haverão muitas instabilidades, ninguém está falando que é certeza que um candidato vai ganhar, nem sabemos quais são os candidatos, não tem nada em cima da mesa ainda não tem clareza. Porém, quem entrar numa hora correta pode ganhar muito dinheiro apostando nessa mudança política. E falando do índice Bovespa, uma boa forma de projetar, pelo menos aproximar uma projeção do índice Bovespa é voltar lá para o preço sobre lucro, que é atual 8,81, beleza? E no auge subiu demais, né? No auge assim bem positivo, nós chegamos ao PL de 21,07. Então, 21,07 dividido por 8,81, nós temos aí a possibilidade das nossas ações subirem mais de 300%, 2,39 vezes, então 339% de valorização. Caso os investidores dessas ações entendem que todos esses pontos de vista que eu te falei também estão alinhados para a valorização, ok? Então, existe um grande potencial de alta para o índice Bovespa. Não vou ficar aqui fazendo call de quanto eu acho que o índice Bovespa vai chegar, mas é uma valorização extrema que pode acontecer. As nossas ações estão, de fato, muito baratas ainda. Então, subiu a Bolsa? Subiu, né? Nos últimos meses, último ano, subiu bastante. Fomos de 119 para 140. Mas tem muita alta ainda para subir se a coisa for feita direitinho no Brasil. Então eu entendo sim que é a oportunidade da década, mas eu esperaria uma correção para entrar no momento correto. Um momento mais instável costuma dar preços melhores ainda. E você, o que você acha? Quantos pontos vai estar o índice Bovespa ao final de 2026? Ou seja, daqui a um ano e meio, né? Coloca aí pra gente voltar daqui a um ano e meio e ver, pô, essa pessoa acertou, essa aqui errou rude. Eu vou cravar o meu aqui, beleza? Eu acredito que lá em torno dos 205 mil pontos ali, o índice Bovespa vai ter uma correção, depois vai subir bastante. Eu acho que vai haver uma mudança política, parece que o mundo inteiro está conspirando em relação a isso. Essa é a minha opinião pessoal, né? Coloca aí embaixo nos comentários, quem sabe você pode achar que não vai dar nada certo, vai cair. Coloca nos comentários que a gente volta aqui daqui a um ano e meio, beleza? Um grande abraço e valeu!